para seu coração. Momento da Palavra de Deus. Isso mesmo, né? Escutando nossos apoios culturais. Que Deus abençoe a todos. E agora, conforme anunciei, o salmo do dia, o salmo de número 131. A humildade do salmista. É um homem segundo o coração de Deus, tem que ser humilde. Ele, apesar de estar no trono de Israel, mas ele reconhecia a sua limitação e se prostrava diante do Senhor. Ele era um grande soberano, mas, no entanto, quando o profeta ia repreender, ele se prostrava, porque sabia que aquele profeta estava em nome de Yahvé, e ali ele se prostrava. E esse Salmo 131 fala de uma grandeza muito grande do salmista, é um cântico dos degraus, é um salmo de Davi, e apenas 3 versículos, mas uma mensagem tão grande, irmão. Um conteúdo tão forte, que nos ajuda a entender a importância da humildade. Vejamos o texto sagrado. Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas muito elevadas para mim. De certo, pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, qual criança desmamada para com a sua mãe, tal é a minha alma para comigo. Espera Israel no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. 3 versículos e uma grande mensagem. Aqui me parece que é um monólogo e, ao mesmo tempo, Davi, ele se dirige a Deus. Ele conversa, ele fala do seu coração, que não se elevou, apesar de ele ser o rei de Israel, mas ele sabia que aquele trono, aquele lugar, foi Deus que o colocou ali. Então ele glorificava, exaltava a Deus. Todos os salmos, Davi, você vai ver Davi se diminuindo e glorificando a Deus. Aqui o salmista fala, o meu coração não se elevou. Queridos irmãos, quando eu escuto isso, quando eu leio esse salmo, eu me lembro do rei Nabucodonosor. Nabucodonosor era um grande rei da Babilônia e ele se exaltou. Ele olhou para todo o jardim suspenso da Babilônia e toda aquela construção enorme. E ele disse assim, sou eu, Nabucodonosor, que fiz tudo isso. E ele começou a se exaltar. A Bíblia diz que Deus não gostou daquela forma dele tratar, ele se apresentando como Deus. É impressionante que na base do trono de alguns monarcas, eles colocavam, até no primeiro século, et me domino, et me dia. Eu sou o Senhor e sou Deus. Se achavam Deus. E ali ele ouviu uma voz que ele ia descer do trono, ia comer capim, até aprender que existe um Deus que é eterno. O homem, ele é passageiro, efêmero. A sua glória murcha como a flor. Murchará. Um dia, toda essa exaltação cairá por terra, porque quem é digno de toda a glória, todo louvor é Deus. Os príncipes, se faltar o fôlego, perecem. Deus é o dono de todas as coisas. E Davi aqui diz, Senhor, tu conheces meu coração. O meu coração não se elevou. Eu fico pensando também em outro rei de Judá, né? O rei chamado Uzias. Esse rei foi um grande rei, 55 anos de reinado, e foi um dos reis que mais trouxe invenções de guerra, amigo da agricultura. Era um rei famoso pelo seu material bélico, suas armas de guerra, tornou-se grandemente conhecido. E quando ele estava bem no seu reino, estava muito bem projetado, ele se exaltou. Já no finalzinho do reino, entrou lá no templo e quis fazer a obra dos sacerdotes, não respeitando os oráculos divinos, não respeitando a Deus. E os sacerdotes assim,
olha, Uzias, o que tu estás fazendo não é bom. Tu estás querendo fazer as coisas que não lhe apraz. Não é da sua, vamos dizer, da sua alçada. Isso pertence aos sacerdotes. Mas ele não, ele é rei, ele ali enfrentou os sacerdotes. E a Bíblia diz que naquele mesmo momento nasceu lepra na testa do rei Uzias. E ele disse assim, olha, tu estás leproso. E ele desceu para a casa dos leprosos e deixou o palácio, porque ele se exaltou. Amados irmãos, e aqui percebemos nesse texto a humildade do salmista. Ele diz que nem meus olhos se levantaram. E aqui eu percebo também a grandeza e a humildade do salmista quando ele diz, eu não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas muito elevadas para mim. Ele tinha o domínio, o maior rei de Israel, mas ele sabia que era Deus, foi Deus que deu. Ele é o menor da casa de Jessé. Deus o chamou, levou lá o profeta Samuel, e o profeta Samuel ungiu ele rei, ele sendo menor, a pessoa menos indicada para ser rei. Mas Deus falava com o profeta e dizia, eu não vejo como o homem vê. Ele diz isso para o profeta Samuel, o homem vê o exterior e eu vejo o coração, coração segundo o coração de Deus. Ele aqui, ele se humilha. Ele diz que, pelo contrário, eu não estou me exaltando, pelo contrário. Irmãos, é tão difícil a gente, sobretudo nos dias de hoje, tantas pessoas, né, que se exaltam, estão acima de tudo, parece que é inatingível. Eu fiz calar e sossegar a minha alma. E ele aqui traz uma figura de uma criança, como uma criança desmamada para com a sua mãe, se aquieta nos braços da sua mãe, assim é minha alma para contigo. Eu me coloco no teu colo, eu quero estar na tua presença, eu dependo do Senhor, como essa criança depende da sua mãe. E aqui ele se humilha, e ele governou 40 anos, e foi um dos melhores reis de Israel. Embora a Bíblia não omite as suas faltas, suas falhas, mas fala também do seu arrependimento. 3 salmos que aprendemos muito sobre a figura desse rei que era humilde. É o Salmo de número 32, Salmo 38 e o Salmo 51. Você pode verificar e vai perceber a importância da humildade. Ele não transferia a culpa para ninguém. Eu pequei contra ti, eu fiz o que é mal aos teus olhos. Ele reconhecia quando falhava. Geralmente nós transferimos a culpa para o outro. Não, eu não pequei, foi alguém que fez isso comigo, foi alguém que me levou isso. Eu me lembro até de Adão e Eva, quando Deus inquiriu Adão sobre o pecado. Disse, não fui eu, foi a mulher que tu me deste. E Deus foi conversar com a mulher, ela falou, não fui eu, essa serpente que está por aqui, está me incentivando. Ninguém assume a culpa. Transposição de culpa, você transfere para outro. Eu gritei porque primeiro ele gritou, e a gente começa a se justificar e não tem humildade. Davi diz assim, eu nasci na iniquidade e em pecado eu fui concebido pela minha mãe. Tu conheces o meu íntimo. E Deus se agradava muito da humildade do salmista. Ele reconhecia o seu pecado. E a palavra de Deus diz que quem confessa e deixa alcançará a misericórdia. Está lá em Provérbios 28, versículo 13. E finalmente, desse salmo, dos versículos, ele contando a sua situação diante de Deus, e ele termina esse salmo dizendo, espere Israel no Senhor, espera com humildade, espere com paciência, espera no Senhor, porque Ele vai dar vitória. Anima-te, espera no Senhor. Às vezes está demorando, né, irmão? Você diga, será que eu nunca vou ver essa vitória? Mas espere que Deus ele vai dar vitória a você. Tem uma mensagem musical muito linda e fala de Heloísa Rosa, né? Há um lugar, e esse lugar é do Senhor. Então a gente precisa procurar o nosso lugar e esperar em Deus. Fica para você, para a nossa meditação, o Salmo 131. Como é importante ser humilde e buscar de Deus, depender de Deus, buscar dele a sua providência. Salmo de número 131 é o Salmo do dia. Agradecemos sua presença aqui em nosso canal. Obrigado.